Irmãos, esse é um dos testemunhos mais emocionantes da internet. Testemunho sobre perdão. Assista comigo até o final. Amém? Eu estava brincando com a minha irmã de bola. Presta atenção. E eu ouvi um barulho na sala. E fui então até a sala perguntar o que estava acontecendo. Era meu pai e minha mãe discutindo. Eu então perguntei: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: filho, você quer saber? Eu quero saber. Por que vocês estão brigando? Filho, então eu vou contar. Pai, pare de fazer o que está fazendo, traindo tanto a minha pessoa quanto vocês. Você e sua irmã. Eu tinha 12 anos de idade, minha irmã naquela época tinha 6 anos. Eu não entendi o que estava acontecendo. Porque para uma criança, ver os pais brigando e tomando uma decisão drástica de se separar, é algo impactante e triste, frustrante também. Eu fiquei tão chateado com a minha mãe, que nem pensei 2 vezes em brigar com ela. Por que a senhora vai mandar o meu pai embora? Por que a senhora vai tirar o meu pai da casa, da nossa casa? Fiquei tão chateado com a minha mãe. Virei as costas para minha mãe. Fui para o meu quarto, bati a porta do quarto e fui chorar. Pois estava ciente que minha mãe estava decidida em tirar meu pai de casa. Então, a minha mãe, depois de tantas discussões com meu pai naquele dia, foi até o meu quarto, se aproximou da cama onde eu estava. Eu fingi que estava dormindo, porque eu não queria conversar com a minha mãe. Estava muito chateado com ela. Todos os meus amigos da escola, todos os meus amigos, muito pessoais, uma semana ficava com a madrasta, outra semana ficava com o padrasto. Não ficava com os pais. Cada dia era um local diferente. E eu não queria isso para mim. Minha mãe então chegou na cama, se ajoelhou e disse assim: filho, a mamãe ama muito você. E entenda que seu pai está nos traindo. E a decisão que a mãe está tomando é a melhor para nós. Eu continuei fingindo que estava dormindo. Minha mãe tinha um costume, sempre teve esse costume com os filhos, de quando encerrava um assunto ou quando se despedia, ela dava um selinho. Minha mãe fez justamente isso, me deu um selinho. Continuei fingindo que estava dormindo. Minha mãe então foi descansar, foi dormir. Sabe, amigos, aquela noite foi a última noite que eu vi a minha mãe viva. Porque no dia seguinte, o meu pai, às 17 horas, dia 21 de junho de 2002, a minha mãe foi assassinada brutalmente pelo meu pai. 2 tiros na cabeça, 2 no peito e 1 na mão. Da mão foi o primeiro tiro. Minha mãe era cozinheira de um restaurante, meu pai, jornalista e radialista, saiu de casa e foi então até o restaurante. Perguntou para minha mãe: Eliane, eu tenho mais uma chance? Ela disse: não tem, já te dei tantas chances. Tudo bem, não tenho mesmo? Certeza? Certeza absoluta, estou decidida. Meu pai então tirou um 38 da cintura, a 55 centímetros da minha mãe. Minha mãe colocou a mão sobre a arma e ela levou o primeiro tiro. E ela gritou bem alto: Sérgio, os nossos filhos, Sérgio, os nossos filhos. Minha mãe lembrou de nós. Tinha 120 pessoas no restaurante. Meu pai não deu chance para minha mãe. No dia seguinte, eu senti uma das maiores dores que uma criança pode sentir: ver a sua mãe no caixão. Se eu pudesse ter a oportunidade de dizer para minha mãe, eu diria: mãe, não importa as circunstâncias da vida, o que importa é que você é minha mãe e eu te amo. Eu não tive essa oportunidade, mas você, jovem, com certeza tem. Possivelmente você tem a mãe do seu lado, seu pai também, seu irmão. E o hoje é a oportunidade de você dizer: como eu amo você, mãe, como eu amo você, pai, como eu amo você, meu irmão, minha irmã, como eu amo você, meu esposo, minha esposa. Temos tanta dificuldade de dizer eu te amo todos os dias e praticar esse eu te amo, né? Eu infelizmente não tive essa oportunidade
E então fiquei morando com os meus avós. Morei com meus avós um tempo e eu estava completamente depressivo. Quantas vezes eu ia para o cemitério às 2 da tarde, voltava à meia-noite, 1 da manhã, eu não tinha medo. Eu só queria conversar com a minha mãe e ter mais uma única oportunidade de dizer para ela que eu amava ela. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não deixe. O amanhã pertence a Deus. Eu fiquei tão frustrado com a vida, mas ao mesmo tempo preocupado com o futuro da minha irmã, que estava sem pai e sem mãe. Mas tinha um irmão mais velho e disposto a dar um bom futuro para ela. Eu tomei uma decisão. Eu saí da minha cidade, em Antonina, litoral do Paraná. Me desloquei até Curitiba. Um jovem de 16 anos, sem experiência, sem conhecimento e muito menos não conhecia a capital. Fiquei um tempo morando nas ruas e graças a Deus consegui um quarto, depois de um tempo um quartinho para ficar, e ao ficar nesse quartinho muitas coisas passavam pela minha cabeça e uma delas era: eu vou me vingar do meu pai, vou tirar a vida do meu pai e tirar toda a tristeza do coração da minha irmã e de toda a minha família. Entrei em depressão no quarto, passava muita necessidade e um dia eu tomei a minha decisão. Acordei disposto a tirar a vida do meu pai. Eu sabia onde meu pai estava. Meu pai, quando matou minha mãe, fugiu para uma ilha, se entregou após 48 horas, não foi pego em flagrante e ainda ficou solto 4 anos. E eu tomei essa decisão. Saí do quartinho onde eu estava, no Capão Raso, na Marechal Cândido Rondon, e andei 50 metros do meu quartinho e eu ouvi um hino, Deus de Israel. Fiquei impactado com aquele hino. Eu nunca fui um jovem de frequentar igreja, nunca gostei, mas eu então ouvi aquele hino. O Espírito Santo falou comigo naquela noite e eu entrei então nessa igreja sem saber que igreja era. Fui muito bem recepcionado. Igreja, cuide muito bem da recepção. Fui muito bem recepcionado e uma mulher disse assim: seja bem-vindo à casa de Deus. Eu disse: se eu fosse um assassino, a senhora me trataria da mesma forma? Ela disse: Jesus tratou todos da mesma forma, por que eu vou tratar você diferente? Entre, venha assistir o culto. Sentei no último banco. Ela sentou do meu lado com a Bíblia aberta e o pastor Nadalini estava pregando sobre perdão. Eu disse: esse cara não sabe o que está falando, tem noção, não conhece a minha vida, não sabe o que eu estou passando, não sabe a dor que eu estou sentindo. Só que no fundo a mensagem dele foi tão impactante, tão profunda, que estava me tocando. Só que eu não queria admitir, coração endurecido. Mas a última frase do sermão que ele disse tocou a minha vida e nunca mais esqueci. Ele disse: o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Nunca mais esqueci essa frase. Voltei para o quartinho onde eu estava. Eu falei: Deus, se o Senhor existe de fato, o Senhor vai me ajudar. Estou 3 dias sem comer. Estou com saudades da minha família. Uma dor tremenda por não ter a minha mãe do meu lado. E com um ódio do meu pai. Se o Senhor existe, por favor, ouça a minha oração. Me ajoelhei, falei com Ele da forma que eu imaginava. Não sabia falar com Deus, mas eu me abri meu coração. E de fato a oração é abrir o coração a Deus. E eu dormi ajoelhado. No dia seguinte acordei disposto, animado. Parecia que o Espírito Santo havia aplicado serotonina ali. E eu então abri a porta do meu quarto, um sol lindo, olhei para fora e um vizinho estava trocando a telha dele. Eu falei: vou me oferecer para ajudá-lo com um dinheirinho para que eu possa comprar comida. E o vizinho do quarto me recebeu muito bem e disse: você quer trabalhar? Então vem aqui. E ele estava trocando as telhas velhas, jogando numa caçamba pequena. E eu trabalhei.
Eu pensava que ele ia me dar uns 10, 15 reais, mas ele me deu 80 reais. Tirei a barriga da miséria, fui no Big, pertinho da Marechal Cândido Rondon. Comprei besteira, tá? Comprei salgadinho, bolacha, comprei chocolate, estava com vontade. Eu falei, Deus existe. Deus atende nossas necessidades, sendo elas as mais complexas como as mais simples. E Ele supriu minha necessidade. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar para aquela igreja, porque me fez bem. E comecei então a frequentar a igreja adventista do Capão Raso. Para resumir a história para você, eu fui muito bem acolhido por uma família chamada Família Marcondes. E os 3 filhos dessa família me acolheram, me levaram para os desbravadores, me tornei um desbravador. Amei porque eles jogavam bola e eu gostava de jogar futebol. Me convidaram para ir na casa deles, era um sábado, eu não tinha o que comer, eu gastei os 80 reais em um dia. E me levaram um sábado para a casa deles, tirei a barriga da miséria também, a adventista gosta de comer. Comi muito, a ponto de ficar cansado de tanto comer. Então eu disse para a tia Arizonete, aquela recepcionista que havia me acolhido, ela era a mãe desses meninos que me acolheram. Ela disse assim, filho, você quer dar uma descansada? Tem aqui o beliche dos meninos, você pode ficar aqui? Eu falei, eu posso, tia? Pode, vai lá. E eu fui lá. Só que eu não fui sozinho, meu amigo, o João, o mais novo dos irmãos, foi comigo. E ele disse, posso deitar com você? Eu falei, sai fora, rapaz. Não, cara, eu sou teu amigo. E até hoje nós temos. No estrado do beliche ele escreveu um bonequinho, desenhou um bonequinho magrelo, que era eu, uma bola no pé, e ele do lado, e escreveu, eu amo o David. Falei, rapaz, o que é isso? Era uma amizade que eu não estava compreendendo. E 3 semanas de amizade, eu recebi uma triste notícia de que o João havia sido atropelado. E eu falei com Deus, o Senhor tira as pessoas que eu mais amo. Tirou a minha mãe e agora está tirando o meu amigo. O meu amigo. O João foi atropelado, ficou em coma até sexta-feira e antes do pôr do sol ele descansou. 14 anos de idade. Eu falei, não quero mais saber de Deus. Voltei para o meu quartinho, não fui mais para a igreja. Mas a mãe do Joãozinho e os seus 2 filhos foram no meu quarto. Eu a atendi, recepcionei. Ela sentou na ponta da minha cama. Ela olhou nos meus olhos em meio ao luto que ela estava passando e disse, olhe para mim. Olhe para mim. Eu olhei para ela e ela disse, você não substitui o filho que eu tive, e muito menos eu substituo a mãe que você teve, mas eu creio que um pode ajudar o outro. Você vai comer a comida que o João comia, você vai dormir na cama que o João dormia, você vai ser o nosso filho agora. E eu fui adotado por uma família adventista. Adotado. Com 20 anos de idade eu casei. Com 22 anos de idade a minha primeira filha nasceu. Já estava formado. Minha primeira profissão é químico. Eu disse para minha esposa, amor, eu tenho tudo na vida. Tudo. Tenho tudo. Eu tenho uma família que eu sempre sonhei. Uma fé alicerçada. Eu tenho Deus, eu tenho um bom trabalho. Eu tenho tudo, amor. Por mais simples que sejamos, mas eu tenho tudo. E a minha esposa disse, amor, você não tem tudo. Você ainda não conseguiu perdoar o seu pai. Eu meio que deixei minha esposa falar, fiquei quieto, não queria esse assunto, era difícil para mim e creio que é difícil para muitos, caso passasse pelo mesmo. E para concluir, a minha esposa ligou para a assistente social do Piraquara para tentar achar o meu pai, se ele de fato estava preso em algum lugar desse Paraná. E a assistente social ficou impressionada,
depois de muitos anos, uma pessoa havia ligado para visitar o Sérgio Luiz dos Santos, o meu pai. Meu pai estava preso um bom tempo e não havia recebido visita de ninguém, nem dos próprios familiares. E minha esposa disse: o filho dele quer visitar ele. A assistente social se emocionou. O filho dele? É o filho dele. Fiz todos os procedimentos, fiz uma carteirinha para poder visitar o meu pai. E não foi fácil para mim. Uma luta, um conflito que eu passei. Mas esse dia chegou. Depois de 10 anos sem ver o meu pai, Deus me deu o privilégio da reconciliação. Entrei naqueles corredores, longos corredores, e cheguei no pátio de descanso. Muitas pessoas. E eu não sabia mais como era meu pai. A última vez que eu vi meu pai, eu tinha 12 anos de idade. E agora, com 22 anos de idade, eu iria ter o privilégio de rever o meu pai. E eu ouço, dentro daquele pátio, uma voz: meu Deus, eu sou indigno de receber o meu filho. É o meu filho, Senhor. Obrigado, Senhor, é meu filho. E ali eu pude relembrar do meu pai e abraçá-lo. E juntos nos abraçamos durante muito tempo. E Deus permitiu o perdão, uma nova vida. Meu pai saiu da cadeia. Eu acolhi meu pai durante um bom tempo. E hoje meu pai é um homem de Deus, transformado. Tive o privilégio de dar estudo bíblico para meu pai na cadeia. Eu não pude levar a Bíblia, porque eu não era nenhum ministro religioso, mas eu pude decorar alguns textos da Bíblia para poder apresentar ao meu pai na cadeia. Transformações, mudanças. Jesus foi a solução tanto para minha vida quanto para a vida do meu pai. Ele é a solução. Confie nele. Confie nele. Podemos fazer planos, podemos colocar na mão de Deus, podemos então colocar em prática os planos que temos, mas há momentos de frustrações. Mas como o machado caiu e frustrou aquele homem, o machado que caiu foi para a honra e glória de Deus, para que Deus então pudesse mostrar quão poderoso e transformador Ele é. Confie em Deus. Tenha plena certeza de que Ele é a solução para os seus problemas. Eu não sei os seus problemas, Ele sabe muito bem. Sendo eles os mais simples, como os mais complexos, Ele vai resolver. Ele vai solucionar. Confie. O perdão não apaga o passado, mas com certeza torna o futuro mais nobre, torna as próximas coisas que estão por vir mais nobres, faz com que você cresça, faz com que você seja uma pessoa melhor. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.